Olá a todos, como é que vocês estão? Espero que se encontrem todos bem. Sejam bem-vindos ao canal da Semente Estrelar. Se é a primeira vez que está aqui, o meu nome é Diana e para todos os outros a minha gratidão pela vossa conexão. Bora lá para mais uma tiragem coletiva, energia de troca pela leitura grátis. Coloquem o like, o vosso comentário, a partilha da tiragem e se for novo no canal e se gostar, não saia sem fazer a sua inscrição. Aproveito para realçar que na descrição da tiragem têm dois links, um deles dá acesso ao meu contacto direto através do aplicativo WhatsApp para marcação de consulta e o outro dá acesso ao nosso grupo interativo do canal da Semente Estrelar, a Jornada das Sementes. Temos um grupo coletivo no WhatsApp, portanto, quem quiser, na matéria da partilha, de partilhar coisas espirituais, experiências, para ter um contacto mais aproximado e diário, sinta-se à vontade para fazer parte do grupo, é gratuito e é para quem quiser, para quem gostar e quem tiver realmente vontade, quem sentir no seu coração. Vamos passar então para a tiragem coletiva e o tema do vídeo é desvendando esse ser de luz ou essa ser de luz e através da pirâmide energética vamos retirar aqui as energias principais. Eu vou baixar a câmera para poderem ver as opções de escolha. Então, a primeira opção nós temos a pedra do citrino e a segunda opção nós temos o boneco tigrado. Se precisarem de mais tempo para fazer a vossa escolha, pausem o vídeo para poderem escolher com mais calma e eu vou começar pela primeira consulta da pedrinha do citrino. Vamos começar por retirar a energia de força com os arcanos maiores. Eu vou puxar a energia do eu interior desse ser amado que vocês vão mentalizar relativamente a vocês consoantes. Relembrando que a tiragem de tarot não é uma sentença, é uma tendência energética, não é? Das tendências daquilo que pode acontecer ou que já está a acontecer no momento atual. Portanto, não é um veredicto, é apenas para ficarem dentro da energia e temos que ter consciência que todos temos o nosso livre arbítrio, tá bom? E que as energias são mutáveis, vão mudando com o passar do tempo. Eu sinto as cartas muito travadas, não é? Temos aqui consoantes a sentir a vida travada, parece que está a custar a fluir, não é não? Principalmente no que diz respeito com esta pessoa que estão a mentalizar. Parece que quanto mais tentam, a coisa mais fica travada. É isso que eu estou a sentir. Parece que as cartas nem sequer querem responder quando eu tento mexer nelas. Energia de força desse ser amado. O mundo. O mundo é a última carta dos 21 arcanos, não é? É a carta número 21, a última. Então, provavelmente já passaram aí uma longa jornada ao lado dessa pessoa, independentemente da vossa situação, de estarem juntos, de estarem afastados. E aqui no arcano do mundo, vemos na ilustração da carta uma roda, não é? E o mundo gira, e o mundo dá voltas, e esta roda vai girando. Então, nessa jornada que passaram ao lado dessa pessoa, na história que têm com essa pessoa, já tiveram aí provavelmente muitos altos e baixos, já passaram por momentos de alegria, por momentos de tristeza, momentos de maior união, momentos de ruptura, para alguns casos de vai e vem, não é? E o tentar atingir uma completude e uma realização a nível de construção do relacionamento. Esta carta indica-me, estando na essência desse ser amado, porque eu puxei a energia dele ou dela, a vontade de se permitir a um novo ciclo. Se estão afastados, é uma vontade muito grande de se reaproximar, de ainda voltar a estar mais próximo do consoante do que alguma vez esteve no passado.
Se tivermos aqui casos em que estão num relacionamento com essa pessoa, é uma carta que me indica sentimento e de quem não desistiu. Pelo menos o eu interior dele ou dela não tem vontade de desistir dessa relação. Mas um dos principais desafios que diz respeito à personalidade dele ou dela pode ser uma pessoa um pouco egoica, um pouco egocêntrica e vaidosa. Porque o mundo, pelo lado mais negativo, é aquela pessoa que parece que tem o mundo na mão, que tudo gira em torno do umbigo dele ou dela. Não é? Que tem essa vontade de ser o centro das atenções, que tem uma certa vaidade, que gosta que as coisas corram e que os outros correspondam à vontade dele ou dela. Então podemos ter aí essa dificuldade na característica de personalidade desse ser amado, tá bom? No entanto, regra geral, a carta do mundo é positiva, no sentido de eu quero desapegar-me da energia pesada, eu quero tirar a mochila carregada das minhas costas, deixar ficar para trás o que já não me acrescenta e permitir-me aqui uma energia mais leve. Permitir-me entrar numa nova temporada da minha vida em que eu próprio me vou tornar mais leve para viver a vida com mais alegria, com mais completude. E ao bocadinho vocês repararam que caiu-me uma carta, foi o Rei de Ouros. Então o que é que isto vem confirmar? Uma pessoa orgulhosa, não é? Determinada, com uma personalidade forte, não é? Por vezes eu quero, posso e mando. Eu tenho o mundo na mão, eu gosto de dominar. E talvez alguém que não seja muito voltado para a parte emocional, uma pessoa mais matéria, uma pessoa mais terrena. Vamos agora ver no sentido da mente, do coração desse ser amado. Vou formar aqui uma pirâmide e vamos ver então a energia, o que é que podemos falar da vossa conexão, da vossa relação. Firmem o pensamento. É alguém que vem a pensar muito na vossa situação, porque é uma pessoa que tem sentimento, tá bom? A cabeça, o coração, deixa-me pôr assim. O que ele poderá esconder, olha, saíram duas no que ele poderá esconder e eu vou aceitar, tá bom? Porque nada é por acaso. A forma como ele ou ela está a encarar o consulente e o que vai fazer. Uma pessoa que pensa muito e que eu sinto que está aqui com a cabeça às voltas, um pouco confuso, um pouco instável, ao mesmo tempo quer um novo ciclo, mas depois em simultâneo há necessidade talvez de quebrar um orgulho, de ter que partir dele ou dela uma atitude diferente e ter dificuldade nesse sentido, mas vamos tentar entender a nível mais humano, não é? Quais os entraves, quais os desafios. Na cabeça desse ser de luz nós temos um rei de paus. O rei de paus, na parte mental, é alguém que pensa muito em ceder ao impulso de tomar uma atitude. Porque o rei de paus, ele é movimentação, não é? O rei de paus, ele é apaixonado e ele entrega-se intensamente, embora goste de preservar a sua liberdade, não é? Tem aquela determinação de viver a vida à sua maneira e que não gosta que lhe cortem as asas, não gosta que o prendam, gosta de viver fazendo a sua própria vontade, às vezes com um pouco de egoísmo, e de uma forma às vezes impulsiva e desbravada, não é? Mas estando aqui o rei de paus na cabeça, é alguém que observa e que pensa em ganhar coragem. Temos ali o leão atrás. O leão fala de coragem, fala
no plano do ataque, não é? É alguém que quer ter uma atitude, é alguém que não tem energia mental de desistência. E que talvez esteja à espera do momento certo. Porque o leão, para atacar a sua presa, ele não ataca em qualquer altura, apesar da energia do rei de paus trazer a impulsividade. O leão, ele observa pela calada e ele ataca quando a presa está distraída. Então temos aqui um rei de paus estratégico, que já pode estar a observar, não é? Qual é o melhor momento, qual é a melhor altura, quando é que eu ganho coragem, quando é que eu me sinto pronto e mais confiante para ter uma atitude. Então, na mente dele ou dela, existem planos para ainda vir a ter uma atitude. Mas é uma pessoa orgulhosa, que para poder fazer diferente, provavelmente vai ter que quebrar um orgulho. No coração dele ou dela, uma pessoa completamente apaixonada. O 8 de paus, que é a carta do cupido, e juntamente com o rei de paus é muito fogo. Esta pessoa tem uma forte atração sexual pelo consulente. É só atração? Não, porque temos a carta do mundo que me indica sentimento. E o baralho cortou aqui com o 9 de copas. O 9 de copas é muito sentimento. No entanto, ficou a faltar uma copa. E eu volto a frisar que é alguém que pode priorizar a sua liberdade e não se deixa dominar pelas emoções, não tem aqui muita energia de fazer a vontade ao outro, uma pessoa que tem uma atitude impulsiva de ir viver o momento, de ir viver os prazeres que lhe apetece naquele momento e que pode ter aqui uma certa imaturidade no sentido do compromisso e que por esse motivo poderia ter provocado algum tipo de incerteza e instabilidade na vossa conexão. O que é que ele ou ela esconde? E, portanto, 8 de paus no coração é um desejo muito grande, é o coração a dizer, vai lá e faz. Ganha coragem e vai ao ataque. Vai atrás daquilo que tu queres. O que ele esconde? O cavaleiro de espadas com o enforcado. Ele esconde uma vontade muito grande de lutar por aquilo que quer, de lutar por essa relação, mas esconde que está paralisado, está impossibilitado neste momento. É uma pessoa, a carta do rei de paus tem impulso de fazer acontecer, mas depois com o enforcado ele trava. E porquê é que trava? Trava porque pode ser alguém que priorizou, não é? Uma vida de maior liberdade, uma vida com outro tipo de prioridades que não um relacionamento amoroso, uma pessoa que deu as costas para ir viver outras aventuras, ou simplesmente alguém que não foi capaz, a nível de maturidade, de transmitir compromisso e segurança dentro do relacionamento. Mas ele também esconde, ele ou ela, uma culpa. Uma culpa por aquilo que não fez e que tem vontade de fazer, mas que não tem coragem, não está preparado. Pode, para alguns casos, estar preso a uma outra situação que vocês é que têm que traduzir o que fará mais sentido. Estar preso a uma estrutura, mas aqui parece-me que para a maior parte dos casos a pessoa está presa a um estilo de vida mais liberal. O rei de paus e o cavaleiro de espadas é uma pessoa que age na força do impulso dentro do seu egocentrismo para buscar objetivos que nada têm a ver com o relacionamento. Então, a nível emocional, é alguém que acaba por travar o caminho da própria felicidade, acaba por travar o alcance desta completude a nível de relacionamento. E como é que ele ou ela vos está a enxergar consoantes? Rei de copas, ou seja, ele ou ela acredita que vocês ainda mantêm sentimento, mas que deixaram de demonstrar, que ficaram pessoas
mais passivas, mais fechadas, que deixaram de dizer que amam, que deixaram de correrem atrás e que algo na vossa atitude mudou relativamente a esse ser amado. E porquê? Porque na linha desse ser amado, não é? Na história que viveram até ao dia de hoje, nesta jornada, não temos aqui energia de quem vos ofertou estabilidade, nem tampouco energia de quem comunicava o sentimento. Uma pessoa mais fria, uma pessoa mais racional, mais rasa. É isso que me traz aqui. Por um lado, uma pessoa que não saía da vossa vida e que não vos quer perder, porque o Cavaleiro de Espadas, ele não quer perder, ele não vai para a guerra para perder, mas é naquele sentido de que fica na porta da entrada a empatar o caminho. Ele não sai de lá, mas também não assume nem deixa outras possibilidades entrarem. Então fica ali num como, nem sai de cima. Fico aqui a estorvar, porque depois eu não provoco segurança para a relação deslanchar para a frente. Qual foi o resultado disto tudo? Vocês fecharam-se. Continuam, a pessoa encara que vocês ainda mantêm o sentimento e para grande parte ainda mantêm realmente o sentimento, mas guardam e deixaram de revelar. O Rei de Copas, ele ama bastante, mas ele é mais frio, ele tem uma capacidade muito grande de se segurar e de ser mais afastado na matéria emocional. Ele fecha-se em copas e é precisamente dessa forma que ele ou ela vos está a encarar consoantes, fechados em copas, sem revelar sentimento e que alguma coisa mudou no vosso comportamento. O que é que ele ou ela vai fazer? Temos o 7 de paus. O 7 de paus indica-me alguém que ainda vai lutar. Cavaleiro de espadas que vai à luta para recuperar o tempo perdido, para recuperar aquilo que está atrasado. Mas atenção, que ele vai à luta e continua na teimosia de defender algumas ideias e alguns comportamentos que já era costume ele ou ela ter e que vos magoou. Porque o 7 de paus aparece aqui na vossa linha e indica-me que vocês estão a tentar superar alguma coisa relativamente a essa criatura. Então, o que é que existe aqui para superar? Provavelmente o facto de vocês já terem sido muito abertos na matéria emocional e a pessoa simplesmente travou. A pessoa não correspondeu, a pessoa ficou ali na inércia, não é? Por um lado não saía da vossa vida, por outro lado também não ofertava aquilo que vocês desejavam. Então, da vossa parte, existe uma superação a acontecer. E estão a ficar numa energia mais racional, em que ponderam e colocam em cima da mesa, não é? A dúvida se realmente este tipo de pessoa será o ideal para os vossos caminhos. Porque já começa aqui a ficar uma dúvida profunda. É como se vocês sentissem que esta relação tinha tudo para dar certo num período de tempo muito mais curto e que foi precisamente por causa dele ou dela, da dificuldade em corresponder, que as coisas acabaram por não acontecer. Isto machucou-vos emocionalmente e, como consequência, vocês estão a ficar numa energia travada em relação a essa pessoa, de deixarem de ter atitude, de estarem completamente parados e que para ele ou ela conseguir recuperar aquilo que provavelmente já está a perder, ele quando vier para lutar por essa relação, a forma de dialogar e também através das atitudes, ele vai ter que ter capacidade de fazer de maneira completamente diferente, de maneira que este enforcado mude de posicionamento.
não é? Em vez de mergulhar para baixo, para o fundo, uma vontade muito grande de levantar voo, de se desprender. Desprender de um estilo de vida, desprender de um orgulho, desprender de uma incapacidade de assumir compromisso. Então, para vocês ainda quererem continuar a aceitar essa pessoa, tem que haver aqui uma mudança de comportamento. A sensação que ele vos passa na matéria da comunicação, do diálogo e das atitudes, essencialmente, ser completamente diferente daquilo que foi no passado. Alguém que tenha a garra e a coragem de dizer: eu estou aqui, eu quero um compromisso sério e eu quero fazer de maneira diferente. Digo-vos já que, apesar de haver aqui bastante sentimento e de ser um ser amado que não tem capacidade de o demonstrar, provavelmente é uma pessoa que não diz um amo-te, não tem uma demonstração de afeto de uma forma muito regular. É alguém que tem aqui um fogo, um desejo, uma vontade de contacto físico, de intimidade muito grande. E talvez seja através da intimidade, do contacto físico, a forma que ele ou ela arranja de demonstrar o sentimento. Porque através de palavras, através do cuidado do dia a dia, há aqui uma certa frieza. Não é? E se vocês forem pessoas consoantes mais emocionais, pode haver uma dificuldade de aceitar, não é? Essa falta de tato da parte dele ou dela em demonstrar carinho, em demonstrar afeto. Então, da vossa parte, eu sinto aqui um impulso de viver a vida mais na defensiva em relação a essa pessoa. Não é por acaso que me saíram aqui duas cartas, não é? Alguém que quer tomar uma atitude, quer vir na vossa direção, mas que ainda se sente travado. Mas temos um enforcado junto do Cavaleiro de Espadas. O Cavaleiro de Espadas, ele é determinado para vir à guerra e a força dele, juntamente com o Rei de Paus, vai fazer com que o enforcado queira levantar voo. Portanto, não temos aqui energia de desistência. Tá bom? O enforcado, o lado luz do enforcado, visto que está acompanhado aqui com duas cartas que me revelam atitude, é que ele de uma hora para a outra pode ter uma mudança radical. E temos aqui cartas de impulsividade. Pode não vir naquele jeito mais romântico para entregar carinho, mas algo nessa pessoa, no sentido de correr atrás, no sentido de lutar pela relação e de defender aquilo que quer, algo pode mudar na atitude dele ou dela. Vemos aqui alguém a controlar a impulsividade à espera do momento certo para agir, não é? Nos pensamentos. E o que é que ele esconde? Que ele quer correr atrás, pegar na mota, ir ter com vocês, ter uma conversa, não é? O Cavaleiro de Espadas, ele vai a correr para tratar da vida dele ou dela, para lutar por aquilo que quer, porque neste momento a posição está desconfortável. Ele está em modo sacrifício. É algo que é difícil de sustentar, seja lá qual for a vossa situação de afastamento ou de estarem juntos, tá bom? É alguém que não desiste. Então, com esta impulsividade para fazer acontecer, o enforcado vai ter aqui uma mudança de alguém que vem com amor no coração, mas que não tem capacidade de demonstrar a parte sentimental e que vem para lutar pelo tempo perdido ou para fazer diferente de alguma maneira. Temos aqui aquela veia de um ser amado que ainda defende, ainda tem uma tendência, não é? De defender as suas convicções e de insistir em alguns comportamentos que talvez tenham sido comportamentos que fizeram com que vocês ficassem na defensiva. Então aqui também pede, na altura que essa pessoa vier, se vocês ainda quiserem, para defenderem aquilo que aceitam e que não aceitam nesse relacionamento.
porque é um ser amado com temperamento forte e que realmente ele carrega um orgulho e uma vaidade. E o fator orgulho e vaidade pode fazer com que atrase no tempo para o enforcado mudar de posição. Então, eu não vejo uma energia de desistência, muito pelo contrário, vejo uma dificuldade muito grande em demonstrar sentimento. Isso provavelmente já será um dos obstáculos que carregam com essa pessoa há já algum tempo e que quando ele ou ela vier, quando ganhar essa coragem, vocês defendam as vossas convicções, tá bem? Se realmente aconteceu aí algo de forte que vocês estão a tentar superar, não aceitem mais do mesmo, mas não no sentido de discutirem com ele ou com ela. No sentido de tentarem chegar aí a uma cordialidade na matéria do diálogo, mas fazer perceber a essa criatura que não é possível continuar do mesmo jeito que estava no passado. E que, portanto, esta determinação de correr atrás tem que acrescentar algo mais para que esta relação possa deslanchar e possa se elevar a níveis mais superiores. Tá bom? Portanto, pede para imporem de forma cordial aquilo que aceitam ou que não aceitam, porque se não houver aqui uma mudança significativa, eu sinto que vocês consoantes não vão deixar que a relação deslanche para a frente, do mesmo jeito que estava no passado. Vamos só complementar aqui com 3 cartas do baralho cigano. O que é que podemos acrescentar como resultado final da energia desse ser amado? É alguém que pensa muito em vocês, até mesmo no sentido de intimidade. Temos aqui energia disso. Deve ser uma pessoa, um ser amado mais físico, com força sexual. A carta dos caminhos, a criança e os pássaros, não é? Uma libertação de um estilo de vida, não é? Eu ganho consciência que tenho que mudar esta posição de sacrifício. Eu ganho asas e eu levanto voo. Então vamos ter aqui comunicação que vai depender de uma tomada de decisão. A pessoa neste momento ainda está na dúvida, ainda não chegou o momento certo, não é? A pessoa ainda não sente coragem para, entre aspas, atacar. Mas o leão vai chegar à altura certa para ganhar essa coragem e vai decidir, através do livre-arbítrio, recomeçar de novo, com uma boa intenção de ter plenitude. O sentimento é verdadeiro. Existe, é uma imaturidade para conseguir demonstrá-lo. Vai haver abertura de comunicação e, portanto, é alguém que também vai ganhando aqui consciência que tem que partir dele ou dela a libertação de alguma coisa na sua vida. Pode ser simplesmente a libertação do orgulho, a libertação da dificuldade de dar o braço a torcer, da dificuldade de tomar atitude, não é? A libertação de uma imaturidade ou a libertação de alguma situação em particular na sua vida. Adaptem ao que fizer sentido, mas vamos ter sim aqui comunicação, alguém que vai decidir, vai ganhar a coragem de comunicar, ou se estiverem juntos, de ter uma conversa para solucionar os vossos caminhos. Ainda existe aqui caminhos abertos. Logicamente que vai depender também do livre-arbítrio do consoante, tá bom? Eu espero que a leitura tenha feito sentido. Escrevam-me aí nos comentários o vosso feedback por aquilo que foi transmitido. Partilhem esta tiragem se puderem, para podermos ajudar mais e mais pessoas. E vamos passar para quem escolheu a segunda consulta, a consulta do nosso bonequinho tigrado. Eu vou então pedir para trazerem para cá a energia dele ou dela, tá bom? Para a mesa.
tanto na primeira opção como na segunda, aquilo que eu estou a sentir hoje a fazer a tiragem é aquela sensação que a vossa relação amorosa ou a conexão que têm pela pessoa que estão a mentalizar, vocês têm a sensação que já poderia ter deslanchado há muito tempo e que por parte dele ou dela existe uma trava, existe um empecilho. Vocês sentem a vida amorosa travada. É uma sensação muito forte que me está a ser transmitida, tanto na primeira opção como na segunda. Vou puxar o arcano de força do eu interior desse ser amado relativamente a vocês consulentes. Arcano de força. A carta do Papa. O arcano do Papa é uma carta de compromisso. É uma carta que fala, eu quero me comprometer. É uma carta que fala de união. Então, se estão afastados, o que é que vibra o interior dele ou dela? Uma união com vocês consulentes. Podem ter aí conexão espiritual com essa pessoa, porque o Papa fala de espiritualidade, fala da parte de maior ascensão a nível de conexão com a fé, com a espiritualidade, com Deus. Então podem ter aí uma conexão espiritual com essa pessoa, mas pode ser alguém que acarreta uma grande inflexibilidade e intransigência. Sabem aquelas pessoas difíceis que até pela sua educação foram habituados a ter determinados padrões e crenças limitadoras e que têm dificuldade em cortar esse tipo de crenças? Aquelas pessoas mais tradicionais, que vêm de famílias mais tradicionais, onde vemos características muito vincadas, como por exemplo o machismo, como por exemplo num relacionamento amoroso mostrar o homem demonstrar sentimento é sinal de fraqueza, por exemplo, ou então características mesmo a nível de religião que foram incutidas através da família e que existe a dificuldade de quebrar e que pode passar por preconceitos. Não é? Se tivermos aqui consulentes que tenham uma diferença muito grande por parte do ser amado, como por exemplo uma diferença de idade, pessoas do mesmo sexo, religiões completamente diferentes, a própria educação e cultura serem diferentes, então podemos ter aqui o preconceito que já vem de família. A diferença de nível financeiro, de nível social, portanto tentem adaptar ao que fizer mais sentido. O lado mais negativo do Papa é a inflexibilidade, não é? Eu coloco umas palas e eu só vejo o mundo com determinadas lentes. Eu não tenho abertura de mente para ver certas questões da vida por um outro prisma. Então eu tenho uma resistência para mudar de crenças, para mudar de comportamentos e consequentemente de atitudes. Mas é uma carta que já revela que a pessoa não quer desistir, a pessoa quer uma união, tá bom? Apesar de todo o tipo de desafio que possam ter pelo meio. Vamos tentar perceber agora a nível da cabeça, do coração dele ou dela, o que é que ele poderá esconder, a forma como vos encara e as possíveis atitudes. Tragam a energia dele ou dela para a mesa. O Papa também fala da moralidade, não é? Dos bons costumes, de fazer as coisas de forma correta. Então, se foi alguém que já errou, que eu sinto que já errou, aqui nas cartas de corte tínhamos o 5 de ouros, provavelmente vocês estão-se a sentir rejeitados, ou já se sentiram muito rejeitados por parte dele ou dela. Pode haver aqui um peso na consciência, em que o eu interior da pessoa pede para ele fazer correto. A cabeça, o coração
que é que ele esconde, a forma como está a encarar o consoante e o que vai fazer. E corta com a temperança. Então poderia ter sido alguém realmente que não foi uma pessoa moderada, que quebrou as regras da moralidade. Imaginem aquelas famílias mais tradicionais. Eu vou dar um exemplo que não passa de exemplo e vocês adaptem ao que fizer mais sentido. Aquelas famílias mais tradicionais em que o homem pode fazer tudo e mais alguma coisa, pode trair, não é? É o chefe da família, temos ali um machismo, e a mulher tem que aguentar tudo calada. Aquelas famílias mais de idade da pedra, não é? Então, existe um desequilíbrio muito grande no sentido de eu ser uma pessoa moderada e uma pessoa justa para com o outro. Existe aqui um desequilíbrio, mas com uma tendência, temos aqui um Papa que tem duas chaves, com uma tendência de solucionar, de resolver. A temperança, ela pede tempo, mas que com o tempo as coisas vão se equilibrar e vão ficar mais moderadas. Então, da vossa parte, consoantes, pode haver uma dificuldade de aceitação dos comportamentos dele ou dela. Quer estejam neste momento num casamento com essa pessoa ou numa relação, ou quer estejam afastados. Existe uma dificuldade em aceitar comportamentos que não foram corretos por parte dele ou dela e que foram sentidos como imprudentes, como injustos e até mesmo moralmente e eticamente, aos olhos de Deus, errados. Vamos ver o que é que está na cabeça dele ou dela. Eu sei que gosto, a carta dos amantes. Eu sei que gosto, mas eu tenho dúvidas. Podemos ter aqui casos de triângulo, em que esse ser amado neste momento pode estar numa outra relação. E por esse motivo é que ele mantém a dúvida. Ou seja, o sentimento dele ou dela é por vocês, mas ele ainda está lá. E não é moralmente correto, não é? Vir na vossa direção enquanto lá estiver. Então, por esse motivo, nós temos aqui a simbologia da chave. Alguém que quer resolver, não é? Essa empreitada. Alguém que quer resolver esse obstáculo pelo caminho. Ou simplesmente alguém que priorizou uma outra coisa qualquer na sua vida. Não é necessariamente um triângulo com outra pessoa. Pode ser um triângulo com outra coisa, com outro estilo de vida, com outro tipo de prioridade. Então, na cabeça dele ou dela, ele sabe que gosta, mas ele tem dúvida, porque há dois caminhos. No coração, é alguém que ama em segredo. A carta da papisa, ela guarda, ela não revela. Então a pessoa mantém este amor em completo silêncio. É um sentimento que não é revelado. Muitas vezes nem sequer é reconhecido de forma consciente para ele próprio. Porque às vezes é uma pessoa confusa e que carrega às costas algumas crenças limitadoras. Então o coração acaba por ser abafado, ignorado, deixado para canto. O que é que ele ou ela pode esconder? 9 de ouros. O que é que ele esconde? Ele pode esconder, para alguns casos, que está inserido numa estrutura, principalmente com objetivos materiais, e que priorizou esse lado da vida dele ou dela. Essa estrutura pode estar inserida num ambiente familiar ou ser simplesmente uma estrutura profissional. Alguém que teve aqui escolhas na vida de forma individualista. Ou seja, se vocês estão num relacionamento com essa pessoa ou se já tiveram, vocês sentiram ou sentem que a pessoa faz escolhas a pensar apenas nele ou nela e que não vos considerou.
que não vos fez sentir importantes, não é? Escolheu um caminho de objetivo individual, mesmo que esteja num relacionamento com vocês, e que vocês se sentem colocados para canto. Agora tentem adaptar para quem está junto e para quem está afastado, tá bom? Mas também esconde, porque a tiragem está a ser feita a puxar a energia dele ou dela relativamente a vocês consoantes. Também esconde ainda, não é? Embora seja uma pessoa divisória e com algumas dúvidas, esconde que não desistiu. Esconde que ainda quer vir a ter uma colheita futura com vocês consoantes. Pode não ser no tempo que vocês gostariam, porque é uma pessoa mais lenta e mais egoísta. Pensa muito nele ou nela em primeiro lugar, naquilo que ele quer e tem como objetivos para hoje e para este momento, e que vai colocando, não é, a relação, vai colocando a parte amorosa e tudo aquilo que diz respeito ao outro não é levado em conta, vai ficando sempre em segundo plano, não é priorizado. Como é que ele ou ela está a encarar o consoante? Completamente afastado. E para grande parte dos casos, temos aqui casos de afastamento e de comunicação completamente cortada. No entanto, é um silêncio que fala, porque temos conexão telepática, espiritual. Isso está aqui confirmado, a papisa, o Papa e a temperança. Existe aqui um propósito de almas para este encontro cá nesta vida. Então, há uma lição para cada qual retirar. Então, neste momento, vocês estão silenciados, pararam de correr atrás e estão a remoer um ressentimento em relação a essa pessoa. É aquela coisa que fica na boca a mastigar e que vocês não conseguem engolir da garganta para baixo. Muito menos digerir. Então estão aqui a cozinhar, a remoer um ressentimento em relação a esta pessoa e deixaram de correr atrás. Mas pensam em toda a hora. Passa aqui por momentos de saudade e que é uma saudade recíproca, porque a conexão da papisa é algo que apanha os dois lados, tá bom? É uma saudade recíproca. E vai haver aqui um amadurecimento, até por parte dele ou dela, principalmente, não é? Uma pessoa que foi mais... que colocou muitas dúvidas, que colocou nas vossas cabeças, hoje em dia, até mesmo a dúvida se é com ele ou ela que vocês vão ter prosperidade numa relação amorosa. Então vocês calaram, silenciaram, estão a ganhar consciência que a pessoa não foi correta em algumas alturas da vida que vocês no próprio momento nem se aperceberam e que depois de um afastamento e de muito pensar naquilo que já foi, é que vocês estão a chegar à conclusão, caramba, ele ou ela naquela altura, ele disse-me aquilo daquele jeito, ele teve esta atitude e eu, cega pelo sentimento, acabei por não ver a injustiça que ele estava a cometer comigo. E só depois de um afastamento é que eu vou ter a capacidade de olhar os outros pelas lentes da realidade. E não através da cegueira da paixão ou do amor. Não é? Porque às vezes quando estamos muito apaixonados e queremos dar tudo a nível emocional, a paixão e o amor, ele cega-nos. E às vezes o outro tem comportamentos connosco que nós temos uma tendência a desculpar e a desvalorizar. Mas depois de se afastarem, vem a consciência, não é? De coisas que aconteceram, que caramba, na altura eu não dei conta, mas agora pensando melhor, esta pessoa não foi justa comigo. Alguns aqui até podem duvidar da integridade do caráter dessa pessoa. Vamos ver o que é que ele ou ela poderá vir a fazer. O 7 de copas é alguém que precisa de tomar uma decisão, não é? Os amantes, o 7 de copas, isto são dúvidas.
muitas dúvidas. É alguém que tem que fazer uma escolha. Pode ser uma pessoa que escolheu uma vida de contatinhos, de objetivos materiais, uma pessoa mais materialista e que vai mantendo contatinhos ou amizades coloridas pela calada. Poderíamos ter aqui alguns casos realmente de traição, de alguém que quebrou as regras naquele sentido mais duro e que acabou por trair. Para alguns casos, traição física, para outros casos, traição de manter contatinhos inapropriados para quem está numa relação, ou simplesmente a traição de não corresponder àquilo que era suposto na vossa relação, àquilo que era moralmente correto num relacionamento. Então, da vossa parte, eu vejo uma quebra de confiança em relação a essa pessoa. E vocês estão completamente silenciados e cheios de dúvidas na vossa cabeça, não é? Será que ele ou ela ainda vai mudar? Será que eu próprio ou eu própria ainda quero esta pessoa na minha vida, apesar de ter muito sentimento? Será que é isto o ideal para mim? Então há muitas dúvidas, não é? E foram dúvidas causadas pela imprudência dessa criatura. Então, neste afastamento, vai haver um amadurecimento para eu escolher de forma diferente, para eu escolher aquilo que verdadeiramente é importante para mim. Não se esqueçam que ele vai passar aqui, ele ou ela, por um processo de amadurecimento. Em alguns decks, o ermita, ele é representado por aquela pessoa mais velha, com os cabelos grisalhos e que representa a sabedoria. Então, algo vai amadurecer para eu escolher de maneira diferente, para eu redefinir prioridades. E a própria papisa também fala de sabedoria. Então, o que eu estou a ver é que na vossa linha consulentes, devido à instabilidade e à dúvida que essa pessoa vos provocou e ao remoer o ressentimento, quem já está na dúvida e já está a pensar e a ponderar partir para outra, podem ser vocês consulentes. Ai, Diana, não é verdade, essa pessoa é o amor da minha vida. Meus amores, isto pode estar ainda no vosso inconsciente. Vocês já estão a alimentar aqui há algum tempo um ressentimento grande. Existe aquela frustração da instabilidade que a pessoa causou. Para alguns casos até da traição, da quebra de confiança. Então já está na vossa energia a dúvida se esta criatura é o ideal para vocês. Porque este amadurecimento também pega na vossa energia. E nesse afastamento vocês vão olhar para essa pessoa com as lentes da realidade e vão vê-lo exatamente como ele é ou ela é. Porque em alguma altura vocês iludiram-se na expectativa que criaram dessa pessoa. E a pessoa, nem de longe nem de perto, conseguiu corresponder às expectativas que vocês criaram. E houve aqui situações que foi uma queda do cavalo com traição pelo meio. A traição não é obrigatoriamente um envolvimento físico com outra pessoa. Para alguns casos pode ser, para outros casos basta a pessoa não corresponder à expectativa, basta a atitude não ser compatível com as palavras, com as promessas, já é uma quebra de confiança, não é? Portanto, tentem adaptar. Se esta pessoa estiver numa outra relação, se for um triângulo, e vocês estiverem afastados e a pessoa numa outra relação, a pessoa está cheia de dúvidas na relação em que está e quer dar o fora. Porque o ambiente entre os parceiros já está de uma distância completa. É como se existisse um buraco negro entre o casal. Então, esta relação vai acabar por finalizar. No entanto, é alguém que ainda não sabe como fazer as coisas, tem dúvidas de como sair dessa relação e a parte financeira do relacionamento também pode provocar esse atraso, não é?
porque eu não quero ficar a perder, eu quero ter a minha colheita na divisão dos bens. Portanto, tentem adaptar ao que fizer mais sentido para a vossa realidade. Está bem? Quem estiver numa relação com essa pessoa neste momento pode estar, não, de certeza absoluta que está a passar por um momento de muita provação, em que existe um fosso entre o casal, em que existe muitas dúvidas, em que provavelmente já foram traídos, ou no mínimo dos mínimos a pessoa age de forma muito imprudente. E da vossa parte há aqui o desejo de eu vou escolher outra coisa para mim. Porque nesta relação eu não estou satisfeita. Eu ando a acumular ao longo do tempo mágoa, ressentimento, tenho uma bola na garganta de coisas que quero dizer e que não estou a comunicar. E a minha dúvida é gigantesca se eu vou continuar nesta relação. Então eu já penso em saltar fora. É por falta de sentimento? Não. É por falta de correspondência, de atitude do lado de lá. Então aqui vocês cansam de estar a receber migalhas quando tinham capacidade de ofertar tudo e mais alguma coisa, não é? Vamos complementar com o baralho cigano. Para quem está junto e também para quem está afastado, apesar das vossas dúvidas, eu sinto que se a pessoa tiver capacidade de amadurecer e fazer uma escolha totalmente diferente, uma escolha em que ele se compromete a não voltar a errar, que vocês ainda estão na disposição de tentar, de ter aí uma colheita, mas nesse caso vai ter que haver um ponto final no passado, vai ter que ser liberado um perdão para poderem recomeçar. Porque para outros casos talvez essa colheita não venha a ser possível. Porque ao longo do tempo já vieram a acumular muita carga, muita mágoa e tem que haver aqui uma capacidade de perdoar e uma garantia muito grande do outro lado de que desta vez vai fazer diferente. Tem energia de vir a ser mais ponderado? Tem, porque temos a temperança que fala disso. No entanto, não é nada rápido, não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para a outra. Estamos a falar de uma pessoa lenta. Decisões têm que ser tomadas e que vai passar por amadurecer a nível emocional. Complementação, temos a casa, o urso e a estrela. Mais uma carta que me fala de conexão espiritual, a estrela. Então confirma, não é? Tanto para o lado dele ou dela como para o lado do consulente, que toda essa provação traz um propósito de almas para cada um evoluir, cada um aprender aquilo que tiver que aprender à sua maneira, não é? São lições completamente diferentes porque são duas pessoas diferentes. Seja lá qual for a situação de estarem juntos ou afastados, esta pessoa, quando pensa em vocês consulentes, é onde ele sente a segurança. É onde ele se sente em casa. Esta pessoa confia no consulente. O contrário é que eu já duvido. A vossa confiança foi quebrada. Mas ele ou ela confia. E tem aqui um apego e até mesmo uma pessoa ciumenta. Afastados ou juntos, mesmo que seja alguém que tenha aqui o poder para controlar a demonstração do sentimento, é alguém que carrega ciúme, mas que também carrega um peso na consciência, não é? O ermita com o Papa é que eu começo a tirar tempo para mim para refletir nas coisas que eu fiz de errado. Então eu começo a não me sentir bem comigo próprio e até mesmo por uma questão de moralidade, a minha imagem perante a minha fé, perante Deus, perante a Igreja, está corrompida.
Eu preciso de lavar a minha cara, eu preciso de lavar as minhas mãos para ficar em paz comigo próprio e para ficar em paz com Deus, para ficar em paz com a espiritualidade. Então existe essa questão aqui, não é? Uma pessoa que não desistiu, uma pessoa que não quer largar, mas o Papa com o urso, temos uma pessoa muito intransigente e muito teimosa. E que nas escolhas que tem que fazer vai ter também que optar por ser mais moderado, no sentido de abrir a sua mente para ter a capacidade de ser alguém mais flexível na relação. Mais flexível com as necessidades do outro, ter uma capacidade maior de empatia. E saber que dentro de uma relação eu não posso escolher unicamente pelo meu proveito, pelo meu objetivo de vida. Eu tenho que escolher em parceria com o outro. Porque uma união séria é exatamente isso mesmo. É a capacidade de ambos construírem 50-50. E que não pode haver egoísmo, não pode haver braço de ferro, não pode haver dúvidas de que estamos realmente firmados ao lado da pessoa que nos transmite segurança. E aqui, tudo aquilo que não pode haver foi tudo aquilo que existiu. Temos energia de cura, sem dúvida nenhuma, mas é uma cura a longo prazo. E que qual é o risco que esta pessoa corre? É que realmente vocês depois já não queiram mais. Ou que saltem fora da relação, mesmo que perdoem, porque aqui o conselho é para vocês trabalharem o vosso perdão, porque o perdão é um veneno que nós carregamos dentro e que só nos faz mal a nós próprios. Então, mesmo que perdoem, podem optar por seguir outro caminho. E podem ter a certeza que se forem isso que optarem, a pessoa vai carregar uma culpa pelo resto da vida por aquilo que poderia ter sido feito e não foi da sua parte. Para aqueles que realmente não quiserem desistir, quiserem perdoar e tiverem capacidade de colocar um ponto final no passado e recomeçar do zero, eu vejo que a espiritualidade ainda vai fazer com que isso seja possível, mas é no tempo da espiritualidade, porque ainda temos aqui um ciclo para amadurecer, para ganhar consciência do que eu fiz de errado, não é? E é um ciclo demorado. Porque também tem a parte humana da pessoa, uma pessoa intransigente, uma pessoa teimosa. Então, a longo prazo, alguém que vai ser mais moderado, não é? Mas que não é com aquela rapidez que vocês gostariam. Então, tentem entender em que sentido é que vocês têm que se curar, têm que perdoar e utilizar o vosso livre-arbítrio para colocar nos pratos da balança a possibilidade de ainda virem a aceitar essa criatura ou não, porque alguns vão se virar para outras oportunidades que a própria espiritualidade vai fazer com que cruze os vossos caminhos. Portanto, poderão ter aqui opção de escolha no futuro. Tá bom? Eu espero que a leitura tenha realmente feito sentido. Escrevam aí nos comentários o vosso feedback relativamente àquilo que foi interpretado. Se é a primeira vez que me assiste e se gostou, não saia sem fazer a inscrição. Para todos os outros, a minha gratidão, coloquem o like, o comentário e a partilha da tiragem. Inscrevam-se aí através do link que dá acesso ao grupo do WhatsApp. Entrem no grupo e se quiserem uma orientação particular, têm também o link de acesso ao meu contacto para marcação de consulta. Um beijinho muito grande para todos vocês. Fiquem todos bem e até uma próxima tiragem. Fiquem bem.